Saúdo a todos com a paz do Senhor, também aqueles que estão em casa. Que o Senhor abençoe os nossos corações. Ele já nos tem abençoado durante todo o dia e Ele tem estado connosco, por isso nós somos abençoados. E nós damos graças a Deus por mais um dia que nos deu e chegamos ao final deste dia e podemos estar aqui na casa do Senhor a meditar, a ler a sua palavra, a cantar louvores ao nosso Deus. E vamos iniciar com oração, pedindo ao Senhor que nos dirija em todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque tu estás aqui presente no nosso meio, Senhor. E nós sentimos a tua presença, Pai. Ó Pai, vem abençoar os nossos corações, enche-nos de ti. Ó Senhor, que o teu Espírito nos tome, Senhor, nas tuas mãos. Ó Pai Santo, e que sejamos cheios, cheios, cheios de ti. Ó Pai, retira tudo aquilo, esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Retira tudo aquilo que não é do teu agrado. E nesta hora, Senhor, nestes momentos que estamos aqui na tua presença, que realmente o nosso espírito se renda a ti e que tu retires o perfeito louvor dos nossos corações. Ó Pai, vai ser com cada um, Senhor, que vem a caminho da tua casa. Ser também aqueles que estão em casa, Senhor, abençoa-os. Faz-los sentir a tua presença, Senhor, junto de cada um deles. Também te pedimos por aqueles que sofrem. Ó Pai Santo, visita, Senhor, aqueles que têm perdido os seus entes queridos. Ó Pai Santo, e faz-nos meditar acerca do dom da vida, Senhor. E dar-nos corações gratos para contigo, Senhor, e abençoa-nos. Dirige todas as coisas que te pedimos, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe esta noite. Nós estamos ainda no meio de tanta confusão e cada vez mais os irmãos ouviram ou leram que há restrições que estão a serem aumentadas. Há cidade de Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira já estão confinados. Para se deslocarem, sair fora do concelho, têm que trazer um documento para se poderem deslocar. E nós também, entre o dia 30 de outubro e o dia 3 de novembro, também não vai ser possível deslocar dos concelhos. Isto, eu já questionei se há alguma alteração que vai ser feita relativamente às reuniões, ao número de pessoas. Hoje nós lemos
que em Felgueiras, ou foi em Felgueiras, creio que foi em Felgueiras ou Passos de Ferreira, um casamento numa igreja que tinha 40 pessoas. Um dos populares, um vizinho, chamou a polícia, entraram dentro da igreja, mas puderam prosseguir porque estavam com menos de 50 pessoas e estavam a cumprir aquilo que nós também cumprimos aqui, que é o distanciamento, o uso de máscara. Portanto, eles puderam continuar. Isto é um aviso também para nós, principalmente ao domingo, que devemos ter um pouco mais de 50. Vamos restringir, vamos confiar que o Senhor nos vai guardar e não vai haver nenhum problema, mas devemos estar preparados para isto de acontecer. Portanto, vamos aguardar no Senhor, vamos aguardar que realmente possamos continuar a vir à igreja e não nos confinarmos outra vez. Amém, irmãos? Vamos continuar a orar para que realmente o Senhor assim nos conceda esse privilégio, porque é bom virmos à casa do Senhor. É bom estarmos em conjunto. É bom nos deslocarmos, porque quando nos deslocamos, nós vamos à procura de algo que é a presença do Senhor. Nós podemos fazer em casa, é evidente. Nós podemos estar, e aqueles que estão em casa, nós dizemos aos nossos irmãos: o Senhor está contigo, Ele está em todo lugar, Ele está junto de cada um de vós, mas é bom nós podermos nos juntar e fazer e termos estes momentos de comunhão na presença do Senhor. Amém? Porque nos fortalecemos uns aos outros, porque nos vemos uns aos outros e também porque o Senhor deseja que os irmãos vivam em união. E é bom que esta união seja uma união presencial. Amém? Vamos iniciar o nosso culto com o hino número 90. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar, Ele nos dá a fortaleza e ricas bênçãos sem par. Em momentos de incerteza, em momentos de tristeza, em momentos em que nós não sabemos o que é que vai ser, porque nós nunca sabemos, mas nestes momentos em que há mais incerteza, menos certezas temos, não é? É sempre bom confiar nas promessas do Senhor. São promessas que não falham. Deus chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas vimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchidos, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas divinas, Senhor.
Amém. Chuvas constantes. Esta noite nós estávamos na cama, por volta das 4, 5 da manhã, e ouvimos aquela chuva constante, não é? Mas depois, quando de manhã acordamos e nos levantamos, o nosso filho perguntou-nos: "Oh pai, será que vai chover?" E eu disse: porque ele não queria que chovesse, não é? Mas as chuvas do Senhor, as chuvas de graças, essas não queremos que parem, não é? Nós queremos é que elas continuem. E quando o Senhor abre as suas bênçãos e começa a enviar, elas não param. Não param. E é aquele hino que nós cantamos também tantas vezes, em que nos convida a pensar nas bênçãos que nós recebemos. Quantas são? Não é? E verás surpreso. Não é? O que é, Filipe? Verás surpreso quanto Deus já fez. Às vezes nós somos esquecidiços, não é? Nos esquecemos e facilmente nos esquecemos. Mas quando nós paramos para pensar e começamos a ver aquilo que Deus tem feito, então diz aquele que escreveu este hino: verás surpreso, não é? Verás surpreso aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. E é um convite para cada um de nós para que realmente possa fazer esta meditação. Parar para pensar. Parar, pensar e refletir. E ver aquilo que o Senhor deu e que tem feito. De certeza, podemos estar tristes, mas depois quando pensamos, nós nos alegramos e descansamos. Porque se o Senhor já fez tudo isso, quanto mais Ele não fará nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo 23. Salmo 23. É um salmo de veras conhecido de cada um, mas que é sempre bom nós lermos e relembrarmos este salmo. Talvez foi dos salmos ou foi dos textos que eu aprendi quando era mais pequeno, o Salmo 23. E diz assim, o salmista: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E realmente, meus irmãos, é sempre bom nós lembrarmos e nos momentos difíceis em que nós passamos, é sempre bom nós voltarmos a estas bases sólidas que são meditações, são hinos de louvor ao nosso Deus. São afirmações que o salmista ia fazendo porque experimentava estas verdades. São afirmações que sempre que nós as fazemos, e não apenas lemos por ler, mas realmente sentir cada palavra, cada pensamento e sentir realmente estas verdades na nossa vida. O verso número 4 diz assim: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum. Porquê? Porque eu não estou sozinho. Porque eu não estou sozinho. Não porque eu seja capaz. Não que à minha volta estejam exércitos que me guardem. E segundo dizem aqueles que mais conhecem o texto, dizem que o vale da sombra da morte era algo fisicamente, ou algo físico, em que era um sítio onde era muito perigoso. Não é? Era muito perigoso. E quem passava por lá, passava por meio de um perigo, porque haviam ladrões e salteadores. E realmente, nós passamos por muitos vales da sombra da morte. E a morte faz sombra, não é? Não é? Cria aquela sombra, cria aqueles momentos difíceis. E a nossa vida, infelizmente, ou felizmente, só o Senhor sabe, porque o Senhor conhece, é cheia de momentos sombrios. Mas o salmista, ele dizia: não temerei mal algum, não porque eu sou corajoso, não porque eu estou rodeado de exércitos, não porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Quando o Senhor está ao nosso lado, quando o Senhor está conosco, nós não tememos, nem devemos temer, porque o Senhor é Ele quem nos guarda. A tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, este Deus poderoso que nos guarda e que nos dirige em tudo. O número 472. Vamos cantar este coro, este hino 472. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é que me ajuda? Vamos começar agora. Sim. E nada me faltará. O Senhor é meu pastor e
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Viverei com o Senhor confiadamente até que chegue a hora da minha partida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E para terminar, vamos cantar o 485. A minha fé em nada pus, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Realmente as afirmações que nós fizemos, podem sentar, as afirmações que nós fizemos durante este hino, nós fizemos na presença uns dos outros, não é? Nós proferimos estas afirmações, a minha fé em nada pus, ou a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nós fizemos uns para os outros, vocês ouviram-me e eu ouvi aquilo que vocês disseram, mas também o fizemos na presença do Senhor. Amém? Nós fizemos na presença do Senhor, mas fizemos com certeza daquilo que nós estamos a fazer. É uma afirmação de fé. Uma afirmação que não apenas sai dos nossos lábios, mas sai de tudo o que é nosso interiormente, é o nosso espírito e é a nossa vida prática no dia a dia. Em nada nós podemos depositar a nossa fé, em nada nós
podemos depositar o nosso amor, senão naquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nele, é em ti, Senhor, que a nossa fé está afirmada. Senhor nosso Deus, nós queremos fazer esta afirmação de fé, Senhor. Nós dependemos única e exclusivamente de ti, Senhor. E é de ti que nós sabemos que vem tudo aquilo que é bom para nós. Ó Pai Santo, que realmente, Senhor, na nossa vida, nós possamos viver esta afirmação continuamente. Ó Pai Santo, e poder experimentar esta bênção que é viver na dependência do Senhor. E quando o clarim enfim soar, em que Tu nos chamarás para a Tua presença, nós podemos gozar a eterna vida contigo e com todos aqueles que já estão no lugar que Tu tinhas preparado para aqueles que Te amam. Louvado e engrandecido sejas Tu, Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos. Pedimos, Senhor, que Tu sejas com aquele que traz a Tua palavra, Senhor, e usa-o para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te pedimos isto não porque nós mereçamos, Senhor, não porque tivéssemos feito algo especial, mas nós pedimos isto, ó Pai Santo, firmados nas promessas de Jesus. E pedimos isto em Teu nome, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, como já devem ter visto o anúncio lá fora, a irmã Cecília, eu dizia que o irmão Miranda telefonou-me ao meio-dia e eu honestamente não estava a ligar o nome à cara, mas quando nós vimos a fotografia, veio-nos à nossa memória. Eu também já estou a ficar um pouco velhote, apesar de alguns de vocês serem um pouco mais, tenham um pouco mais de idade que eu, mas eu já estou-me a começar a esquecer das coisas. Qualquer dia esqueço-me também da minha esposa, mas vamos fazer para que isso não aconteça. Mas houve um lapso na minha memória, mas realmente agora que vimos a face, nós nos podemos recordar. A nossa irmã faleceu após 2 intervenções cirúrgicas. Naturalmente que houve orações. Na terça-feira nós oramos também aqui por a nossa irmã, mas coube ao Senhor. O Senhor assim determinou chamá-la para si. E amanhã às 3 da tarde teremos aqui a cerimónia, onde a cerimónia normalmente, uma cerimónia fúnebre, é uma oportunidade para nós mostrarmos onde a nossa fé está afirmada. Nós não fazemos a cerimónia pela pessoa, porque ela já está na glória, ela já está a descansar do trabalho, mas nós estamos aqui para acompanhar aqueles que estão vivos e que necessitam de uma palavra de carinho e de ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia do marido e da filha e que realmente os ajude neste momento de dor, e toda a família. Mas quem quiser participar, portanto será às 3 da tarde. É evidente que nós temos as limitações, mas será bom se a Igreja puder também aqui dar o seu testemunho e poder nos juntar a este ato que vai ser feito. A nossa oração vai para a família, para os amigos, que realmente o Senhor console e conforte os seus corações. Aquele hino que nós cantamos, há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz faz muito por cada um de nós.
Nós temos usado este texto para confortar e consolar as famílias daqueles que perdem. Às vezes são famílias que estão ligadas apenas por amizade, e nós temos escrito isto por e-mail e temos dado também o nosso testemunho, porque aquilo que nós oramos é que realmente o Senhor console e conforte os corações. Que o Senhor também toque os corações daqueles que ainda não o reconheceram como seu Salvador. E esta é a missão da Igreja, é a nossa missão. É realmente levar o Evangelho da salvação. E urge, é hora de nós fazermos isto, porque as almas estão sedentas para ouvir. E no meio desta pandemia, eles necessitam de uma voz de esperança e de confiança. E nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que elevar. E, meus irmãos, eu estou convencido que é no relacionamento um a um, é com o nosso testemunho diário que nós podemos influenciar e realmente levar esta mensagem. Porque nós sabemos que depois o resto o Senhor faz. Nós somos apenas o meio, o veículo para levar a mensagem. Convencer o coração, convencer a alma, é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos corações. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez temos o privilégio de estarmos aqui, louvando ao Senhor, com o nosso coração em verdade, em espírito. Também confiando que o Senhor ouve as nossas orações. Faço também aqui as minhas palavras, a palavra do nosso querido irmão Eliseu. Deixar aqui os nossos sentimentos e as condolências à família. E sabemos que o Senhor é o dono da vida, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, foi-me dada a oportunidade, e gostaríamos de abrir em Efésios 6. Enquanto Efésios 6, a partir do verso 10, a gente tem trabalhado num estudo e eu vou sintetizar aqui e passar este tempo com os irmãos, meditando nessas passagens, que por muitas lutas que passamos, a maioria das vezes, não percebemos exatamente com que nós estamos lutando, em que direção e como é que vamos conseguir as nossas vitórias tão prometidas no Evangelho do Senhor e na Bíblia do começo ao fim. Os irmãos continuem nesta página para entendermos, antes de ler, eu só vou ler aqui duas passagens que está em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem antes os vossos irmãos no mundo. Então agora nós vamos para Efésios, para entendermos exatamente o que Paulo está falando aqui na carta de Efésios. Efésios 6, a partir do verso 10 ao 20. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, e esta carta foi escrita por Paulo, como ele diz aqui, em prisão, embaixador preso. Ele estava preso em uma prisão domiciliar, mas todo o seu contexto, naquele momento, era guardas à porta, dentro da casa. Se ele precisasse sair, andavam com ele para cima e para baixo. Então ele via exatamente a guarda romana ao seu redor o tempo todo. E Paulo estava com a sua mente em Cristo, como ele diz, né? A minha mente está em Cristo. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele escreve aqui essa parte que, por muitos de nós, ao lermos aqui, parece que é algo distante, algo que talvez aconteceu, pode até acontecer um dia, mas na realidade está acontecendo sempre. As lutas que a igreja tem sentido, as lutas que projetos missionários estão sentindo. Estávamos agora numa conferência internacional da UEC e ainda há 2.400 línguas sem a palavra de Deus traduzida. Há muito por se fazer e o tempo está correndo muito rápido. E a luta do inimigo para travar o andamento da igreja. Todos os irmãos que percebem e que andam distribuindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, sente essa opressão o tempo todo. E muitos das vezes podem não sentir, porque ou nasceu num berço evangélico, ou está coberto de orações, ou está focado em outras coisas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui, nos demais irmãos, Paulo não está dizendo de uma luta da igreja. Ele está dizendo aqui de uma luta para os irmãos. É uma luta espiritual que cada irmão passa. Simplesmente por ser salvo, nós já começamos a ter lutas espirituais. Nós aqui falamos da fé, cantamos a fé. Vimos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, pela fé. Nós estamos aqui hoje pela fé. E isto invoca o espiritual. E isso passa pelo espiritual. Então, quando eu oro, também eu estou invocando o espiritual. E nós precisamos entender claramente com quem nós estamos lutando. Porque muitas das vezes se briga com o cônjuge, se briga com o filho, se briga com o patrão, se briga com todo mundo. Mas não percebe que atrás dessas pessoas está o próprio inimigo das nossas almas, tentando nos tirar, porque ele não pode nos tirar
das mãos do Senhor Jesus. Fomos comprados, mas Ele pode nos induzir a nós mesmos a se distanciar da presença do Senhor. E aí sim, viraremos presa fácil. Nós somos predestinados quando estamos na igreja e estamos em Cristo Jesus. Que a igreja é o céu. Não há outro lugar que a igreja vai, é para o céu. Mas as nossas escolhas tiram-nos da presença de Deus. Cada um de nós lembramos de alguém que já não está na igreja, mas que viveu intensamente o evangelho, mas por um acaso se arrependeu. Lutas espirituais, que muitas das vezes não se percebe, mas a palavra de Deus, ela afirma, Paulo vai dizer aqui, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. O que nós entendemos aqui que não é buscar a Deus firmemente e desesperadamente no dia mau. A palavra vai dizer para que vocês possam resistir no dia mau. O Senhor sabe o que vem pela frente e Ele quer preparar a igreja para aquilo que vem pela frente. E nós precisamos entender o preparo espiritual do crente para a batalha. Vai nos dizer, fortalecei-vos no poder do Senhor. A expressão aqui, fortalecei-vos no Senhor, indica que nós não temos poder em nós mesmos. Nada que façamos pode se ir contra o inimigo. Nada. É simplesmente pela fé no poder do Senhor Jesus Cristo. E aí também nós podemos entender que a própria palavra vai nos dizer que em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É o Senhor Jesus dizendo aqui. Então nós precisamos estar cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, para estarmos fortes em Cristo. Fortalecei-vos para fortalecer nele, porque é dele a obra, porque é dele todo o poder, porque é dele toda a autoridade. Não é os nossos diplomas, os nossos bons trabalhos, os nossos diplomas de teologia, seja o que for. É na força do Senhor, é no caráter do irmão e da irmã, é aqui buscando se fortalecer no Senhor. Em segundo, vigilantes em toda oração e súplica. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Está em Lucas 21, 19. A expressão orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Este clamor deve estar acompanhado de vigilância. Clamamos e meditamos na palavra de Deus. Clamamos e observamos a palavra de Deus. Toda autoridade vem do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Nós precisamos conhecer também o que são as ciladas do diabo. Não valorizamos elas, porque o Senhor Jesus já venceu, mas nós enfrentamos todos os dias. No verso 11, vai nos dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Astutas, armadilha, mentira, toda sorte de coisas que não prestam estão à nossa volta. E nós precisamos estar vigilantes por isso. O conflito contra o reino das trevas é real, é real. O tempo todo, quando nós oramos por pessoas,
Elas podem, às vezes, estarem em lugares que a gente fala, puxa, como é que não consegue sair? Como é que não consegue entender a palavra de Deus? E porque muitas das vezes elas estão amarradas em correntes espirituais que nós não vemos, mas o inimigo tem agarrado essas pessoas. Por isso que é difícil. O Senhor Jesus enfrentou várias situações deste jeito. O endemoniado da Gadarena. E hoje não é diferente, esta igreja tem testemunho dessas situações. E nós estamos num país abençoado por Deus, mas um país também que tem procurado situações estranhas. E a igreja precisa se mover e entender que a nossa oração em Jesus Cristo tem todo o poder para livrar essas pessoas, não somos nós. Portanto, eu não preciso perder a paciência com aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu preciso compadecer deles e orar por eles, orar pelo coração. Porque se perdemos a paciência, eles não vão querer nos ouvir. Mas se orarmos por eles, eles podem andar por onde for, mas quando olharem para a gente, vai dizer assim, você me entende? Puxa vida, que paciência que você tem. E nós sabemos que não é a nossa paciência, é porque somos revestidos do poder de Deus, para poder compartilhar desse evangelho, que tem libertado, que tem trazido das trevas pessoas que estão acorrentadas. Certa vez alguém me procurou, com 7 anos de crente dentro da igreja, luta dentro de casa o tempo todo, e disse assim, se eu coloco a comida, a minha filha, o meu filho, o meu esposo reclama, o que faço? E eu disse assim, vamos orar pela comida, abençoa a comida, ofereça a comida a Deus, coloque na mesa, compartilhe a sua luta dentro de casa com Deus. Não acha que dentro de casa é o seu lugar mau. E aí então nós entramos no estudo de como trabalhar isso e tudo consagrarmos a Deus. E a irmã entendeu. E ela disse assim, foi uma semana abençoada. Ninguém reclamou. Mas ela não lutou mais. Porque as pessoas que reclamavam estavam surdas. Paulo, escamas caem dos olhos dele. O Senhor Jesus liberta e diz que a doença também é do inimigo. Então nós precisamos entender que estamos rodeados de situações sobrenaturais. E por isso precisamos da armadura. Então as agências das potestades estão no ar. Principados, situações, elas são poderosas naquilo que elas fazem, mas são mentirosas. O inimigo foi despojado por Jesus. Ele é mentiroso e ele ataca pelo medo. Eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. E não se faz, não dorme de noite. Não abre a boca para compartilhar com a igreja, porque está com medo de represálias, situações que estão à nossa volta. E que às vezes temos em casa e não sabemos como reagir. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Revesti-vos da couraça. Revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor. É preciso às vezes dentro de casa clamar, o sangue de Jesus tem poder. Muitos não entendem, por isso que nós até aconselhamos, fale em tua mente, em seu coração. Mas o inimigo está ao nosso derredor. A palavra de Deus está dizendo isso, não sou eu. A Bíblia vive falando do inimigo. Ele pode nos atrapalhar. Ele tem coisas que vêm atrapalhar o andamento da nossa vida pessoal e a nossa vida como crente, como membro da igreja. E ele tem lutado e tem tirado muitos da igreja. Eles são malignos
eles são astutos e cheios de sutileza e maquiagem e a queda da igreja. Sabe aquela mentira que vem devagar e de repente ninguém mais está achando que aquilo é mentira, está todo mundo acreditando? Isso também é hóstia do maligno, é obra do maligno, tentando dizer que agora está tudo bem. Não, aceita que agora é assim mesmo, o tempo mudou. São as astúcias do inimigo, entrando para dentro de casa, entrando dentro das igrejas. E essa, revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor. Agora vamos passar para a armadura completa de Deus. Nós não devemos ter medo. Nós precisamos estar preparados. É uma luta espiritual. Vou repetir, é uma luta espiritual. Não tem dinheiro, não tem títulos que vença essa luta, a não ser oração, jejum, palavra e busca constante na presença de Deus. A armadura de Deus completa, a imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto ali que ele estava, como nós dizemos. A armadura indispensável de defesa. Essa armadura é indispensável para o soldado que é crente. Nós precisamos entender isso. Por isso que algumas partes da nossa vida não avança, não vai um pouco adiante, porque falta algo na nossa armadura. O Senhor não avança conosco, porque se avançarmos, seremos abatidos no campo de batalha. E Ele não quer isso para nós. Ele traz a igreja, oramos e buscamos entendimento, acompanhamos essa pessoa e ela continua no mesmo lugar. É preciso entendermos que nós precisamos estar completamente preparados para esta batalha, que ela já está aí fora. Cingi-vos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade aos soldados no combate. Faz referência à verdade da doutrina de Cristo. É a integridade dos soldados. E a integridade dos soldados. 2 Coríntios 13:8 vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Cingir os lombos, guardar todo o cinto. Nós estamos rodeados pela verdade da palavra de Deus. É uma das armas. Vestir a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impermeável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão dos soldados nos campos de batalha. Eles também vestiam essa couraça. E Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça é de Deus. Somos justificados nele, porque a justiça é dele, não é nossa. Todas as vezes que nós formos praticar a justiça, seremos injustos. Mas quando é de Deus, aleluia, aquilo que para os homens parece que foi injusto para conosco, o Senhor faz multiplicar. O Senhor faz com que nós sentimos prazer naquilo que recebemos, porque a justiça vem dele e é de dele. Também no verso 15, vai dizer sobre os calçados, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, confeccionado em couro e meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Esta bota refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Você não vê um soldado descalço. Todos os soldados, aqui no caso, há botas preparadas. O Bruno às vezes passa horas ali, lustrando aquele sapato. E o Bruno ainda está aqui em Portugal.
Mas se for para a luta, jamais sai sem os sapatos. E às vezes nós estamos indo para a luta, saindo sem estar preparado com o Evangelho. Os testemunhos estão guardados às 7 chaves porque é muito vergonhoso. Porque afinal me mostra que eu sou fraco. E se não é Deus na minha vida, então eu não conto o testemunho. Que o Senhor restaurou a minha família. Que o Senhor me curou de uma doença maligna. Que o Senhor, afinal, salvou a minha casa, salvou o meu marido, salvou-me das drogas, tirou-me da prostituição, salvou-me de uma doença. Não há testemunho. E o nosso irmão Eliseu disse, e em Portugal o Evangelho é um por um. E é através de testemunhos. Nós temos irmãos que dizem assim, eu estava diferente quando eu entendi a palavra de Deus, comecei a meditar na palavra de Deus. As pessoas que estavam em volta começaram a dizer assim, puxa, você é diferente. Você quando abre a boca fala de coisas boas. E essas pessoas querem vir à igreja, querem conhecer o Evangelho. Por quê? Porque é testemunhos. Nós somos testemunha deste Evangelho que nós pregamos. O Senhor tem feito todos os dias. Mas aí o que me assusta é que às vezes o próprio inimigo está tampando a boca daqueles que são sarados por Deus, que são curados por Deus, que são resgatados por Deus. E isso faz com que o Evangelho não avance. Não por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é porque nós não estamos sendo fortalecidos no Senhor. Nós simplesmente estamos levando. Há muitas igrejas só levando. Há muitos cristãos. Tudo bem, está tudo bem. Eu estou salvo. Estou tranquilo. E não é assim. Porque o Senhor nos deu uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Precisamos estar calçados com o Evangelho da paz. Quero avançar. O escudo da fé, logo retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos, das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Nós falamos do escudo, nós estamos dizendo exatamente isso. Que andamos, sim, pela fé, algo que nos protege das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Provérbio 30, verso 5 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aleluia. É a palavra de Deus. É esse alimento diário que nós precisamos ali passar tempo e tempo e tempo e tempo. O escudo. E o capacete da salvação, que está no verso 17, era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Ele refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Esta é a certeza que o crente precisa ter, para ter a certeza que vai passar por todas as lutas, sim. E o fim, que infelizmente aconteceu com a nossa irmã, é o fim aqui na terra, mas é a promessa da vida eterna. Porque o capacete foi usado o tempo todo. Somos salvos, e salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em Tessalonicenses 5, verso 8 e 10. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu
nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. É com Ele que nós vamos passar a vida eterna. Mas para isso aqui, durante esse tempo, temos que ter a certeza que nele nós somos salvos. Ele nos salvou. E por último, a espada do Espírito, que está também no verso 17. A única arma disponível do crente. Até agora era para defender. Se defender. Capacete para ter certeza. Agora tem dado uma arma. E a arma é a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para isso aqui, é um estudo, então eu gostaria de passar isso para os irmãos. Macharia indica que é uma espada pequena. É uma espada pequena, não é uma grande. Então o soldado, naquela época, tinha essa espada. E Paulo está se referindo a essa espada do Espírito. E vem coincidir exatamente o que Deus está falando conosco desde o começo desse culto. Que o Evangelho precisa ser pregado um a um. A espada curta não se apanha longe, era lutada perto. O inimigo está perto. Nós precisamos pregar o Evangelho perto, salvar vidas. Nós lutamos contra o inimigo e não contra pessoas. Mas ele usa as pessoas para vir contra nós. Então a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra que nós carregamos. Andamos com a Bíblia hoje nas mãos, no telemóvel, mas ela precisa estar aqui. Às vezes não conseguimos gravar. Eu tenho dificuldade, se eu não escrever, mas ela precisa ser vivida, dia após dia, para estarmos prontos para a batalha que é travada todos os dias. E nos dias maus, estejais preparados. Quero concluir. A vitória da igreja de Cristo contra a força do mal é garantida sobre a excelência e a grandeza do poder de Deus. É só no poder de Deus. Satanás não pode ser subestimado. Nós temos que tomar cuidado, porque ele é astuto. Mas a Escritura convoca todo salvo a combater, mas combata preparado. E você vai ver em sua volta que o Senhor tem todo o poder e esse poder foi dado à igreja para avançar. Nós, vestindo essa armadura pessoal, cada soldado, cada um de nós tendo a certeza que nós estamos com ela, e nós marchamos com ela, nós estamos preparados. Quando se juntamos com a igreja, viramos um exército que vai marchando e conquistando na palavra, no amor de Cristo Jesus. Nós não estamos só. O Senhor tem convocado homens e mulheres, de longe, de todas as nações, principalmente aqueles que estão preparados com a armadura, para poder avançar.
para poder avançar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Aleluia. Também o dia mau vai passar, e nós vamos continuar firmes na presença de Deus e preparados para aquilo que vem pela frente. Nós não precisamos saber, nós precisamos é estar preparados hoje, para que amanhã seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração e depois então vou tirar a foto. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor nos preparar e nos lembrar mais uma vez que afinal nós somos soldados, capacitados, Senhor, pelo Espírito Santo para avançar. Sabemos que as lutas, Senhor, não são só da igreja. As lutas não são só no campo de missão. As lutas estão dentro de casa e são lutas também pessoais de cada um, de cada cristão. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos fez relembrar aquilo que somos e aquilo que nós podemos ter na Tua palavra pela fé. E queremos viver, Senhor, inteiramente, intensamente essa palavra, Senhor. Nós temos visto, Senhor, pessoas se render a Ti, ser libertas, Senhor, das garras do inimigo. Ser libertas, Senhor, dos cativeiros. Pessoas, Senhor, que às vezes até dentro da igreja com tanta demora, Senhor, entendeu que afinal de contas não está mais debaixo do jugo da escravidão, mas está debaixo do amor e da autoridade. Senhor, continua levantando vidas com esse propósito. Oh Pai, levanta, Senhor, aqueles que estão dormindo. Acorda, Senhor, espiritualmente, ó Pai, aqueles que pensam que já se entregaram os pontos. Não, nós não podemos, Senhor. Somos soldados, precisamos estar prontos para a batalha, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, muitas das vezes vestir essa armadura. Pela fé, Senhor, queremos estar prontos para fazer a Tua vontade como igreja, como família, como um trabalhador numa grande empresa, ou até mesmo numa pequena empresa, ou até um vendedor de rua, Senhor, mas que seja cheio do Espírito Santo, carregando sempre a Tua palavra para ser bênção aonde quer que entrar. Oh Pai Santo, se nós entendêssemos claramente, Senhor, a Sua palavra cada vez mais, Senhor, Braga está cheia de soldados, ó Deus, e não são os soldados que muitos anos passaram aqui, Pai, como soldados romanos, mas soldados dos céus, pronto para a batalha, mas pronto também para abraçar e trazer para a Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor tem dado à igreja, de resgatar vidas que outrora estavam indo para o inferno, e agora elas marcham para o céu, através da salvação pelo Seu Filho amado. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Continua nos guardando, Senhor, nos motivando, Senhor, na perseverança. Oh, Senhor, nos desafios, ó Pai, da Sua igreja para os dias de hoje e pela manhã, através dos nossos jovens. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deixa eu só tirar a foto, meus irmãos. Amanhã nós teremos aqui um funeral, como o nosso irmão Eliseu disse, mas também os irmãos, por favor, estejam em oração. Temos o encontro dos jovens, já alguns novatos também, né? E estejam em oração. Está sendo bênção e nós precisamos, toda a equipe precisa da oração da igreja. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.